Fala galera, beleza? Eu sou o Pietro, professor de Química da Oficina do Estudante, e hoje eu vim aqui para a gente bater um papo sobre distribuição eletrônica, que é um assunto que assola a galera. Bom, então vamos desvendar isso de uma vez por todas e resolver esse problema. Cara, a ideia da distribuição eletrônica é muito mais simples do que você imagina. Na verdade, ela é simplesmente baseada no diagrama de Linus-Pauling, que é esse aqui que está aqui. A ideia do diagrama de Linus-Pauling é redistribuir as camadas eletrônicas, aquela K, L, M, N, O, P, Q, em subcamadas ou subníveis orbitais, que é tudo basicamente a mesma coisa. Então, a ideia é que quando você olha para a linha, o número sempre é o mesmo, porque ele representa a camada. Então, a linha 1 é a camada 1, a linha 2 é a camada 2, a linha 3 é a camada 3. Só que essa camada é formada por subcamadas, que nesse caso é só o orbital S, ou a subcamada S. Nessa linha, que seria referente à camada L, que é a segunda camada, tem o subnível S e o subnível P. Na M, tem o subnível S, o subnível P e o subnível D. E assim sucessivamente. Beleza? Tudo bem. Isso que eu acabei de te contar é o jeito que eles organizam as subcamadas, mas não é o jeito de preenchimento das subcamadas. O jeito de preenchimento das subcamadas é seguindo essas linhas que eu desenhei de laranja, que são as linhas diagonais, famosas linhas diagonais, que servem para dizer a ordem de prioridade onde você coloca os elétrons. Então vamos lá, vamos tentar entender isso com um pouco mais de cautela. Essa primeira diagonal fala o primeiro lugar de colocar elétrons, ou seja, eu vou colocar 2 elétrons, que eu acabei de escrever de verde, no subnível S da camada 1. O próximo lugar de colocar elétrons, aqui está na segunda diagonal, é o orbital 2s2, que representa isso. Camada 2, subnível S, com 2 elétrons. Beleza? Seguindo a sequência. Camada 2, ainda camada 2, só que agora é o subnível P, que cabem 6 elétrons e eu já estou na terceira diagonal. Só que repara que a terceira diagonal preenche a camada 2 e já pula para a camada 3, colocando novos 2 elétrons no subnível S, só que agora da camada 3. Beleza? Seguindo a sequência. Quarto lugar, ou quarta linha diagonal, eu vou colocar elétron no 2p6. Quando terminarem os elétrons desse subnível, aí eu vou pular para a camada 4, com o subnível S com 2 elétrons. No momento em que eu acabo a diagonal 4 inteira, aí eu posso pular para a diagonal 5, que vem justamente de novo para a camada 3. Pera. Você está falando para mim que eu vou colocar elétron no orbital 3p, depois eu vou pular para o 4s e depois eu vou voltar de novo no 3d? É exatamente isso. É exatamente esse o ponto e é por isso que a galera tem tanto problema. Eu vou parcialmente preencher a camada 3, vou pular para a camada 4 e depois eu vou voltar na camada 3 de novo e terminar de encher ela. Depois que eu terminar de encher a camada 3, no 3d, aí eu vou pular para o 4p e vou parcialmente terminar de encher a camada 4. E depois já pula para a camada 5. Então, nessa quinta diagonal, eu vou colocar elétron na camada 3, depois na camada 4, depois na camada 5. Sem se preocupar com, tem que ter 8 elétrons na última camada. Desencana disso. Não precisa se preocupar com isso agora. Beleza? A sexta diagonal de colocar elétrons é no 4d, depois no 5p, depois no 6s. Repara que eu vou adentrando uma camada na outra sem terminar de preencher os elétrons dela. E é exatamente isso mesmo, porque o subnível S tem menos energia do que o subnível F, embora ele esteja na sexta camada e o subnível F está na quarta. E não tem problema. Então eu vou colocar primeiro o elétron no 6s, que tem menos energia, depois eu coloco no 4f, que tem mais energia. Então, depois daqui, eu venho para cá, depois o 4F, depois o 5D, depois o 6P, depois o 7S. Essa sétima diagonal pega um subnível da camada 4, um subnível da camada 5, um subnível da camada 6 e um subnível da camada 7. E beleza, tá tudo certo. É assim mesmo que faz. Aí depois, na oitava diagonal, eu vou pegar o 5F, o 6D, o 7P
e aí já acabaram a distribuição eletrônica de todos os elementos que a gente conhece hoje na tabela periódica até o número atômico 118. Beleza? Sem problemas? Vamos dar uma olhada num exemplo e ver como é que isso se processa para um átomo simples, tipo sódio. Então tem aqui um exemplinho do átomo de sódio. Lembrando que o número atômico do sódio é 11, consequentemente ele tem 11 elétrons, se a carga for zero. Se ele tem 11 elétrons, eu preciso colocar 11 elétrons seguindo essa lógica. Repara, 2 vão no subnível S. Já foram 2 embora, só me faltam mais 9. O próximo lugar de colocar elétron é no 2S2. Então, coloquei 2 aqui, mais 2 aqui, 4 elétrons. Daqueles 11 que eu tinha, sobraram 7. O próximo lugar de colocar elétron é no orbital 2p, que cabem 6. Então, primeiro no S2, depois no 2S2, depois no 2p6. Seguindo a mesma lógica, eu teria que ir para o 3s. Só que repara que aqui consumiram 10 dos meus elétrons. Mas eu tinha 11, ou seja, só sobrou mais um. Esse 1 elétron eu vou colocar no 3s. Ah, mas pode colocar menos elétrons do que o máximo dele? Claro que pode. Esse número que está em verde é o número máximo de elétrons possível de caber no subnível. Se tiver menos, está tudo bem, também não tem problema. Beleza? E a distribuição eletrônica do sódio termina em 3s1 e pronto. E é assim que faz. Beleza? Vamos fazer um elemento um pouco mais complexo para ver se você entende a diferença do 3D para o 3P, para o 4S e tudo mais. Vamos fazer a distribuição eletrônica do ferro. O ferro tem número atômico 26, consequentemente, se a carga dele for zero, são 26 elétrons para distribuir. Desses 26, o primeiro lugar de colocar elétrons é um S2. 2 já foram embora, faltam 24. O próximo lugar de colocar elétron é o 2S2. 2 já foram embora, faltam 22. Continuando essa sequência, eu vou para o 2P6, depois para o 3S2, depois para o 3P6 e agora é o momento crítico para ver se você entendeu. Do 3P6, o próximo lugar de colocar elétrons é... Aí você pode fazer um... O 4S2, porque eu tenho que seguir a quarta diagonal. A quarta diagonal diz, coloque elétrons no 3P, depois no 4S. Quando eu terminar a quarta diagonal, aí eu volto para o 3D. Por isso a distribuição eletrônica do ferro termina com 3D6 e não com 3D8 sem isso aqui, como a maioria das pessoas se confunde. Beleza? Tranquilo? Sem problemas? Agora repara no seguinte. Quando você termina de fazer a distribuição eletrônica, sempre sobra um momento desse numerinho aqui e desse numerinho aqui. O maior número que você encontra na distribuição eletrônica é chamado camada de valência. Então, a camada de valência do sódio é a camada 3 e a camada de valência do ferro é a camada 4. Beleza? Quando você termina de fazer a distribuição eletrônica, sempre você para num subnível. Em algum momento você vai parar essa distribuição eletrônica. Esse último subnível é chamado de orbital de maior energia, ou ME. O subnível de maior energia também está certo. Beleza? Nesse caso, o subnível de maior energia estava junto com a camada de valência. Olha no caso do ferro. O último lugar de colocar elétron foi no 3D6. Então, esse é o orbital de maior energia. Beleza? Agora, dica. Quando a camada de valência coincide com o orbital de maior energia, automaticamente esse elemento é chamado de elemento representativo. Beleza? Quando a camada de valência não coincide com o orbital de maior energia, ou seja, a camada de valência está num lugar e o orbital de maior energia está num nível acima, automaticamente esse elemento é chamado de elemento de transição, que são aqueles caras que ficam no meio da tabela periódica. Então, de novo, como você sabe que um elemento é chamado de elemento representativo? Porque a camada de valência e o orbital de maior energia estão juntos. Como você sabe que o elemento é chamado de elemento de transição? Porque a camada de valência e o orbital de maior energia estão em níveis separados. Beleza? Curtiu essa dica? Inscreva-se no canal, curte o vídeo e vem pra cá. Um abraço!